nossos corações. Todas as quartas-feiras eu começo, quando eu dirijo a reunião, eu começo dizendo que é uma grande alegria estarmos aqui reunidos às quartas-feiras, uma reunião clássica do Grupo Espírita Batuíra, fundada desde a fundação da própria casa, portanto tem 55 anos de existência. Mas hoje a nossa alegria é dupla. Porque todas as vezes que numa casa nós recebemos amigos, eu acho que os frequentadores da casa vibram, né, alegres. E hoje nós estamos recebendo um amigo da casa. Posso dizer já que o Eduardo é um amigo da nossa casa, de muito tempo. E ele está já pela terceira vez aqui conosco. Além de tudo, ele é amigo de um grande amigo também da nossa casa, porque ele é discípulo do grande tribuno espírita Newton Boechat, que esteve também muitas vezes aqui no Grupo Espírita Batuíra, e eu fiz uma pequena pesquisa no Batuíra Jornal, para me preparar para falar uma palavrinha só, e eu descobri que o Newton Boechat, quando estava em São Paulo, sempre corria para visitar aqui o seu Espartaco. E o assunto predileto dos dois, segundo o próprio Geraldo publicou no Batuíra Jornal, era mediunidade. Certo, Geraldo? Então achei interessante, que era um grande amigo, eles gostavam muito de se reunir e o assunto predileto deles era a respeito da mediunidade. Então estamos muito felizes aqui com a presença do Eduardo em nossa casa e muito felizes também com a presença de outros amigos da nossa casa, como o Oceano Vieira. Certo, Luciana? É sempre uma alegria ter você aqui conosco. E trouxe a primeira vez o Eduardo aqui no Grupo Espírita Batuíra para falar já no ano retrasado e estamos muito felizes com a presença dos dois aqui. E o Eduardo Guimarães, eu vou apresentá-lo para vocês, muitos já o conhecem, ele esteve conosco aqui no ciclo de palestras em abril. Ele abriu o nosso ciclo de palestras, né, Eduardo? E foi realmente uma alegria também dupla. E ele é farmacêutico e bioquímico. Ele é carioca, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, onde reside atualmente. Então, ele vem aqui a São Paulo algumas vezes e vai nos dar o prazer da sua palestra. Pesquisador e estudioso da doutrina espírita. Foi presidente e é diretor doutrinário do Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano em Niterói, Rio de Janeiro. Como disse, é discípulo do grande tribuno espírita Newton Boechat, pessoa muito grata aqui da nossa casa. E ele tem uma novidade, agora vindo hoje, ele tem uma novidade que é o lançamento do seu livro. Eu já estou com o meu aqui, né, Eduardo? Já garanti o meu. Porque nós temos alguns exemplares no final, quem quiser adquirir, ele vai esperar um pouquinho para fazer o autógrafo, certo, Eduardo? E o livro dele chama Fé e Razão, a Teologia de Paulo e o Espiritismo. Tudo a ver com os estudos da nossa casa, do nosso Grupo Espírita Batuíra. E o tema que ele vai desenvolver na noite de hoje é a dinâmica espiritual da fé. Né? E a fé realmente é uma conquista interior de todos nós, e todos aqueles que vêm falar sobre a fé trazem informações importantes da doutrina espírita para que possamos fortalecer essa conquista interior nossa. Então nós estamos bastante alegres de ouvir você falar e, além disso, nesse tema tão importante sobre a fé para todos nós. Então, antes de dar a palavra ao Eduardo, eu vou pedir para o Elias, que é diretor aqui da casa, que ele possa fazer a nossa prece inicial. E eu peço a vocês que auxiliem o Elias nessa tarefa, que possamos acompanhá-lo pelo pensamento. Deus, nosso Pai, nosso Criador, amado Mestre Jesus, vós que vieste a este planeta para nos trazer a luz. E entre essas luzes, uma delas foi aquela deixada pelo nosso grande mestre Kardec, a propósito do tema de hoje, em que ele nos ensina que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E que essa nossa fé não seja só a fé esclarecida, mas seja a fé que ame, a fé que perdoe,
a fé que ajuda, a fé que compreenda. E para que possamos conquistar todas essas conquistas espirituais, necessário se faz que vós nos ajude e que essa ajuda possa ser transferida ao nosso querido Eduardo nesta noite, inspirando-o para que a sua palavra flua com toda a facilidade que lhe é própria. Ser conosco e que os amigos espirituais desta casa sejam sempre o nosso sustento, em particular na reunião de hoje. Que assim seja. Eu vou passar a palavra aqui ao Eduardo, desejando a ele uma ótima exposição, vamos vibrando por você. Meus amigos, boa noite a todos. Boa noite. Vou cumprimentar de novo. Vou procurar fazer até no mesmo tom, para agora vocês responderem para os vivos. Vocês falaram para os desencarnados. Certamente eles ouviram a vibração de vocês, mas nós queremos ouvir os de cá. Queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Doeu? Imaginem que quando a Roseli faz referência a esse encontro continuado do Newton com o Espartaco, cujo tema, segundo registros, era a mediunidade, me vem à mente, e eu lamento profundamente termos definido o tema diferente na noite de hoje, porque eu teria a contar a vocês que em 1982 eu fazia uma palestra no Barril de Pólvora, na casa de detenção aqui em São Paulo. E um detento, desencarnado, um espírito amigo de um presidiário, vem, primeiramente através da vidência de Newton Boechat, que tinha, quando fazia uma revelação espiritual, não deixava dúvida de qualquer natureza. A entidade, então, dá parte do recado através da vidência de Newton Boechat e depois, naquela salinha Dr. Bezerra de Menezes, que funcionava dentro do presídio, a entidade, o Newton disse, que coisa, a entidade se afastou de mim, eu já não a estou vendo. E aí o Espartaco Guilar diz, Newton, porque ela está agora comigo, completando a mensagem. Eu vivi isso. Eu fazia uma palestra para 86 detentos naquela manhã de domingo. E esse espírito veio procurando um companheiro, alertando-o para a necessidade de mudança de rumo da vida. Metade da comunicação veio pelo Newton Boechat e a outra parte pelo Espartaco Guilar. Imaginem vocês que eu poderia falar muito sobre mediunidade na noite de hoje, mas vamos manter o programa, agradecendo desde já a atenção dos companheiros, a participação, que possamos, à semelhança daquele auditório, ainda me lembro, com 80 e poucos detentos, me lembro que quando um detento levantou-se para agradecer a palestra, ele fez uma palestra infinitamente mais bonita do que a minha. Era um advogado, e ele começou a falar, eu comecei a me encantar com a oratória, com a verve, com a capacidade daquele detento. Isso em 1982. Então, a semelhança daquele auditório aqui na casa de detenção, que foi derrubada, nós não duvidemos, queridos, estamos nós entre duas dimensões.
Estamos nós aqui envolvidos por uma nuvem, como dizia Paulo, uma nuvem de testemunhas que estarão ao longo da reunião, perpassando por cada fileira, sondando, auscultando cada um de nós nas nossas dificuldades, nas nossas pendências, nos nossos problemas e reunindo recursos na medida do possível em nosso favor. Então que jamais nos iludamos de que, embora um auditório como esse, uma mesa diretora, cadeiras, pessoas reunidas, muito lembre qualquer auditório de clube, de associação, de igreja, ambiente político ou social, este não. Este tem um ingrediente diferente. Esse tem um algo a mais. E que não nos esqueçamos que durante esse tempo estaremos sendo auxiliados por esses invisíveis colaboradores do Cristo. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, de euforia, de encantamento espiritual. Nos primeiros 10 anos da nossa era, viviam em 2 lugares, simultaneamente, 2 meninos, 2 crianças, fadadas a se transformar nos grandes luminares da religiosidade e da espiritualidade do mundo. Um deles, perdido lá nas montanhas de Nazaré, segurando com as suas mãozinhas desajeitadas a garlopa, o martelo, as ferramentas da carpintaria, esse garoto nem nome parecia ter, porque chamavam-no o filho do carpinteiro. O outro, nascido na Cilícia, na cidade de Tarso, seu nome semítico, que lhe deram seus pais hebreus, Saulo, e Paulo, o seu nome latino de cidadão romano. Quem foi Paulo, queridos? Deixemos que ele se apresente. Sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, circuncidado no 8º dia, fui fariseu em face da lei. Sou natural de Tarso, cidade nada obscura da Cilícia. Sou cidadão romano de nascimento. Lá pelos seus 5 ou 6 aninhos, Paulo frequentou o que nós hoje chamaríamos o jardim de infância. E podemos imaginá-lo com as suas mãozinhas de criança, mãos, portanto, desajeitadas, tentando grafar os primeiros caracteres do hebraico numa tabuinha coberta de cera, a que alguns chamavam tripticha. E ali ele tentava escrever os primeiros caracteres da sua língua mãe, embora depois conheceria o grego em profundidade. Ali pelos 10, 12 anos, Paulo decorou o 5º e 6º capítulos de Deuteronômio, que se constitui uma síntese, um resumo da lei judaica, da história de Israel, e os Salmos 113 a 118, que eram comumente cantados nas reuniões litúrgicas, nas reuniões festivas. Paulo nos diz que cresceu aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. O judaísmo da época de Paulo estava dividido entre 2 tendências do judaísmo. Uma tendência mais radical, em que impunha a severidade da lei, conduzida pelo grande rabino Shammai, e um outro grande rabino, Hilel, que tinha uma característica mais suave, mais branda, mais flexível, que vinha a ser o mestre de Gamaliel. Portanto, Paulo, ele vai ser, não obstante a sua rigidez com a lei, pasmem,
ele fazia parte da ala exatamente mais flexível. Estranho isso. Mas ele era discípulo de Gamaliel, que por sua vez fora discípulo de Hilel. Paulo nos diz então que o seu rabinato, que a sua formação de doutor da lei foi feita aos pés de Gamaliel. Natural de Tarso, podemos nós imaginar que lá pela sua primeira infância, talvez, estudou num ginásio, já que Tarso era uma cidade helenizada. Paulo será considerado um judeu helenista, portanto um judeu de fala grega, um judeu que nasceu fora dos ambientes da Palestina. Então, até a sua primeira idade, possivelmente, frequentou o ginásio, aprendeu a língua grega, a cultura grega e talvez, supomos nós, os seus pais, percebendo seu pendor para as letras santas, o enviou para Jerusalém, a fim de que ele aprendesse as leis judaicas, aprendesse a história religiosa de Israel e viesse se transformar num dos melhores, segundo ele, dirá ele depois em Gálatas, da minha turma, eu era o melhor aluno. Eu fico lembrando de qualquer um de nós, a gente esnoba assim, não, no meu tempo eu era o melhor aluno. Pois Paulo fala isso dele próprio. Do meu tempo ninguém me barrava, eu conhecia o rabinato como ninguém. De modo que ele vai para Jerusalém estudar, e eu não sei se os amigos já prestaram atenção, já atilaram para essa ideia de que os dois meninos eram contemporâneos. Admite-se que Paulo era 4, 6 anos no máximo mais novo de Jesus, mas os dois eram contemporâneos e tiveram atuação em Jerusalém. Não obstante, os evangelhos não fazem nenhuma referência a esse doutor da lei, que só vai aparecer no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Por onde estaria andando Paulo durante a vida pública de Jesus? Durante as pregações do Mestre em Jerusalém, onde estaria o doutor da lei para daí 1 ou 2 anos após a morte de Cristo se surpreender com aquelas ideias novas, estranhas, vigentes, correntes em Jerusalém? Imaginamos que durante os 3 anos de vida pública de Jesus, possivelmente Paulo não estivesse em Jerusalém. A pista que nós encontramos isso está na sua epístola aos Romanos, no capítulo 16, quando ele nos dá uma ideia de que as notícias que ele teve de Jerusalém, as últimas notícias relativas a Jesus, foram lhe dadas através de amigos, Júnias e Herodião, de modo que parece que através dessas pessoas que viram aqueles tristes e críticos acontecimentos em Jerusalém, quando vão a Tarso, falam para o doutor da lei e ele então decide voltar à cidade santa, assuntar-se, assenhorear-se do que estava, o que tinha acontecido na cidade onde ele fora formado em doutor da lei. Num sábado, como judeu helenista, portanto, dominando o grego, dirigiu para uma sinagoga. Jerusalém tinha várias sinagogas e uma designada para os judeus helenizados, os judeus de fala grega. E naquele dia está um outro judeu helenista, convertido, chamado Estevão, fazendo uma pregação, anunciando Jesus como sendo o grande Messias, o Salvador, um ungido de Deus, que conduziria Israel à sua condição de nação eleita, de nação escolhida do Senhor, e caberia então, coube então a esse Messias essa realização, esta tarefa. E o discurso de Estevão contraria imensamente aquele doutor da lei, porque ele não podia admitir que o grande esperado, o grande herói,
o grande libertador de Israel, tivesse tido aquela morte humilhante. Conhecia ele as tradições de Deuteronômio, que no capítulo 23 designa como maldito qualquer um que morresse na cruz, no madeiro. Então, na sua formação farisaica, Paulo não podia imaginar que o grande herói de Israel, o ungido de Deus, o escolhido do Senhor, tivesse tido aquela morte tão vergonhosa, tão humilhante, tão degradante, como que a humilhar ainda mais o seu povo que vivia sob o domínio de outros povos. E isso contraria profundamente. Além disso, Estevão falava em grego e Paulo temia que aquela visão distorcida do seu judaísmo passasse para o mundo grego e por conta disso ele decide tomar parte naquele julgamento, naquela ação de morte de Estevão. O judaísmo tinha como pena máxima o apedrejamento. A crucificação era uma deferência, uma prerrogativa de Roma. O judaísmo podia, no máximo, decretar o apedrejamento. E naquela tarde, então, de tantas inconformações, de tantas brigas, de tantos dilemas, o povo, insuflado por Paulo e outros doutores da lei, possivelmente já se armava. Com as pedras, baixaram, pegaram as pedras e só esperavam a ordem do doutor da lei para tirar as pedras. Então esperavam a ordem e Atos dos Apóstolos conta que o papel de Paulo, ao que parece, além de dar a ordem, foi o de segurar as capas daqueles que deveriam alvejar Estevão. Fiquei eu pensando, o que significaria isso, segurar as capas? Quero imaginar que possivelmente a túnica deveria atrapalhar o movimento de atirar a pedra. Então, na cena do apedrejamento, era comum eles tirarem a capa e colocarem em algum lugar para ter um movimento mais livre de atirar a pedra. Pois são nos braços do nosso Paulo que os atiradores colocam as capas para apedrejar Estevão. Isto pronto, bastava ele dar a lei, a ordem, segundo Deuteronômio 17:7. Testemunhas à frente. Atirai a primeira pedra, e uma saraivada de pedras cobre o corpo de Estevão, que cai de joelhos, com os olhos cheios de sangue, olha para o alto e deslumbrado diz: vejo o céu se abrir. Vejo o céu se abrir, e à direita de Deus Pai está sentado o Senhor. Baixa o olhar, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, fixa Paulo, como se estivesse marcando com ele um encontro, para não muito longe, um encontro no futuro, para daí no máximo 1 ou 2 anos, e diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Fecham aquelas pálpebras, aqueles olhos cessam, e acordam numa dimensão diferente. E aí então, o doutor da lei, zeloso da lei, decide exterminar com aquela variante, com aquela mensagem confusa, com aquela seita do caminho que ousava afirmar que aquele sujeito que havia padecido na cruz de maneira ignominiosa e humilhante era o Messias do Senhor. E ele toma para si a incumbência de acabar com essa seita, com essa incumbência. Vai a Damasco, acompanhado de alguns cavaleiros, com uma petição, com uma autorização do Sinédrio para acabar com a igreja de Damasco na Síria. Caminha 1 dia e meio, mais ou menos. E quando
já consegue ver de longe a abóbada dos prédios acinzentados de Damasco. Eis que surge o inesperado. Eis que, na estrada de Damasco, é como se o céu se abrisse. E por essa nesga de luz, um vulto, como se fosse construído em névoa radiante, esse vulto vem em direção ao filho de Tarso, que a essa hora já estava de joelhos, caído, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pela primeira vez na história do mundo, queridos, a ovelha perseguida via ao encontro do lobo feroz. De maneira geral, a ovelha corre indefinidamente, correndo do lobo. Nessa história não. Ela para e vem perguntar ao lobo: afinal de contas, o que você quer de mim? Quem sois vós, Senhor? Quem sois vós? Talvez esperasse que o vulto iluminado dissesse: eu sou Elias, Saulo. Vim dar-lhe inspiração e força para continuar a sua campanha. Eu sou Isaías, sou Zacarias, um dos grandes patriarcas do judaísmo. Quem sois vós, Senhor? A resposta não poderia ser mais desconcertante. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tanto persegues. Senhor, que queres que eu faça? Se tanto havia feito ele sem o Cristo e contra o Cristo, o que não faria Paulo com o Cristo e pelo Cristo? Ninguém ousaria dizer, no assassinato de Estevão, que daí 2 anos Paulo ocuparia o lugar dele de apóstolo. Nesse momento em que Paulo vê Jesus, acontece a primeira mudança de perspectiva. Nós nos referimos a esse encontro como a conversão de Paulo, como a transformação de Paulo, mas não temos clareza exata do que aconteceu naquela alma, o que ele tinha e deixou de ter, ou o que ele era e passou ou deixou de ser. O que aconteceu naquele coração, naquela alma, que girou 180 graus em torno de si mesma? Nós talvez não sejamos capazes de entender. Mas certamente, através das pesquisas históricas, como nós colocamos como sugestão, acontecia ali naquele instante uma profunda reviravolta do entendimento de Paulo, porque como fariseu acreditava na ressurreição dos mortos. O judaísmo não tinha uma visão clara da sobrevivência da alma, da imortalidade. E durante algum tempo começou a adotar a hipótese da ressurreição dos mortos, em que as pessoas voltavam no próprio corpo, vivas, redivivas. E quando então, às portas de Damasco, ele que estava indo prender, capturar, destruir a célula cristã, quando do nada aquele que fora morto pelo Império Romano, pela cruz, era ele que fora escolhido por Deus para voltar vivo, Paulo refaz a sua perspectiva, porque Jesus estava mostrando que Deus o havia escolhido para ressuscitar. Então a primeira mudança de Paulo é ele ver como crente, como fariseu, acreditando na ressurreição, ele vê que aquele que havia morrido na cruz, de alguma maneira estranha, Jeová havia escolhido para ressuscitá-lo. E aí então ele entendeu que os poderes do mundo diante de Deus são exíguos. Se Roma tinha todo o seu poder, toda a sua força para levar alguém à cruz,
Deus dava o último golpe, Deus dava o último triunfo, fazendo viver aquele que havia sido crucificado. É a primeira revolução espiritual que acontece na alma do ex-rabino, do ex-discípulo de Gamaliel. A segunda é quando Jesus se dirige para a casa de Ananias, porque Paulo torna-se cego, prossegue o restinho da viagem cego e se aloja numa pensão de um tal de Zacarias, na rua direita. E nesse mesmo tempo, Jesus vai a Ananias, que é exatamente o chefe da igreja de Damasco, e diz: Ananias, uma nova missão, uma nova tarefa, querido. Você tem de ir à rua direita, numa pensão de um tal de Judas, e lá curar de cegueira Saulo de Tarso. Ananias estremece, porque conhecia já a fama do perseguidor dos cristãos. Diz: Senhor, exatamente Saulo, o perseguidor dos seus seguidores, é ele mesmo? Sim, Ananias, é ele. Devolva-lhe a visão, porque eu mostrarei a ele o quanto lhe cumprirá sofrer por meu nome. Ele é o vaso escolhido por mim, Ananias, para pregar a minha mensagem aos gentios, ao povo estrangeiro. Em Mateus 10, Jesus orienta seus discípulos para pregar o evangelho menos aos gentios, que não vão aos gentios. Admitimos então que o mestre orientou dessa maneira, porque nos seus planos, alguns anos depois, viria alguém talhado para fazer essa tarefa. Mas quando Paulo é incumbido de pregar a boa nova para os gentios, surge para um doutor da lei um problema do tamanho do mundo. Porque zeloso da lei, de como ele nos fala em Gálatas 2, como ele era fiel às tradições judaicas, que segundo acreditava, era o povo escolhido do Senhor, desde lá de Abraão, desde da Mesopotâmia, Deus havia escolhido esse povo para ser o povo escolhido, o povo santo, o povo que seria maior entre todos os povos da terra. E essa ideia de exclusividade, de predileção, essa ideia de um povo escolhido, fez com que, ao longo da história de Israel, esse povo começasse a desenvolver alguns preceitos chamados marcadores étnicos, marcadores de raça, que os tornava diferentes dos outros povos. Então, ao longo da história de Israel, esse povo começou a construir alguns preceitos, alguns rituais, algumas práticas que os identificava dentre os outros que não eram escolhidos, os gentios. Então os judeus desenvolveram algumas práticas, entre elas a circuncisão. Um menino judeu, quando nascia, no 8º dia, a mãe era obrigada a circuncidá-lo. Elegeu-se o sábado como um dia sagrado, e a terceira regra eram as regras de pureza alimentar. Essas 3 referências, os chamados 3 marcadores da definição do povo escolhido de Deus, era isso que os distinguia dos demais, porque era necessário que eles fossem diferentes dos outros, porque afinal eles haviam sido os escolhidos do Senhor. E surge para Paulo um problema. Como é que ele vai falar a boa nova e alargar as bênçãos de Deus para um povo que não era o judeu, que não tinha os chamados marcadores de raça, conhecidos como as obras da lei? Quer dizer,
Eram os preceitos, os rituais que a lei ordenava fazer. Então ele tem um problema, porque ele tem de pregar Jesus para um povo estrangeiro que não circuncidava, não tinha o sábado como um dia sagrado e nem tinha regras alimentares. Como que ele vai? Como que ele vai falar de Jesus? Como ele vai falar da fé cristã para um povo que, segundo as tradições judaicas, não fazia parte da escolha de Deus? É daí que surge a teologia da justificação pela fé e não pelas obras. É um problemão que nós espíritas às vezes temos, porque não nos aprofundamos nas escrituras santas. Então permanece até hoje aquela discussão, afinal de contas, o que é que salva? A fé ou as obras? A pessoa evolui, a pessoa se modifica, a pessoa cresce. Basta que ela creia, basta que ela pronuncie o nome do Senhor, basta que ela faça uma entrega de fé, ou ela tem de realizar obras do bem, obras de caridade, realizar coisas. Afinal de contas, o que salva a criatura? E nós temos tido essas discussões secularmente. E às vezes dizemos, mas Paulo diz que a fé é que salva, mas Tiago diz que a fé sem obras é cega. Aí ocorrem dois problemas. Primeiro, que se nós queremos resolver Paulo com Tiago, a gente não resolve Paulo, porque Paulo continua errado em relação a Tiago. Segundo, que se trata de um erro teológico, porque Tiago sim está falando das obras de caridade, Paulo não. Porque Paulo fala tanto em Gálatas 2,16, quanto em Romanos 3,24, de obras da lei e não somente de obras. Cuidado, portanto. Obras da lei são exatamente esses marcadores que identificavam o povo judeu como povo exclusivo das graças de Deus. Não que ele condenasse essa exclusividade. Por ser judeu, ele acreditava nisso também. O problema de Paulo eram os judeus convertidos ao cristianismo exigir dos outros as mesmas práticas judaicas. Aí é que estava o problema. Então, quando nós falamos de Paulo como sendo o apóstolo da fé, é porque ele liberta a fé. Ele coloca a fé universal, atemporal, e não a fé de um povo, de uma etnia, de uma região, de uma raça. É a fé. Daí ser a teologia da fé. A fé que está presente em qualquer um de nós. A fé que é profunda. A fé que está na base de todo o ser. A fé de que nos fala a questão de número 5 do Livro dos Espíritos, aquela que nos comunica instintivamente a existência de Deus. O que é fé, queridos? O que é isso? Fé. A fé é a criatura estar confiante. Ela está possuída de um princípio espiritual que se faz presente, independente das condições. A fé é uma aposta, é uma entrega, é uma confiança incondicional. A fé verdadeira, ela não se faz presente somente quando Deus atende nossos pedidos. Nós geralmente oramos, fazemos a nossa oração e vamos conferir se Deus já fez. E vamos dando prazo para Ele realizar o que a gente quer que aconteça. A fé, ela continua constante e vai dando um prazo para Deus, porque o que importa para a gente é saber se Ele ouviu o nosso pedido.
se ele sabe o que a gente precisa. Como um amigo meu, lá no Aureliano, centro que eu trabalho em Niterói, sofrendo horrores, depois de ter uma vida econômica supraestável, uma vida afetiva super equilibrada, tudo vira pelo avesso, e ele fica um dia sem ter dinheiro para dar a passagem para o filho no ônibus, essas crianças que tinham motorista. E eu só fui perceber que o problema era grave dessa maneira quando ao telefone ele é tomado de uma emoção ao dizer-me que não tinha dinheiro para dar aos garotos para o ônibus e rompe num choro convulsivo de um pai desesperado que não tinha dinheiro para dar ao ônibus para os filhos irem para o colégio. E aí eu vi que o problema era muito sério, maior do que eu podia imaginar. Um dia ele chegou no Aureliano, bateu na mesa, olhou para mim e disse: Eduardo, eu só quero saber se Deus sabe disso tudo. Eu disse: meu filho, eu tenho muito poucas certezas, mas essa eu sei. Deus sabe. Deus está ciente. Assim, então você está dizendo que Deus está vendo? Tá. Então deixa bater. A fé é essa entrega, é essa aposta, que não pode a pessoa dizer a Deus, por exemplo: ah, Senhor, se na Segunda Guerra Mundial, se só 1 milhão tivesse morrido, até dava para acreditar no Senhor, mas mais de 1 milhão, não, assim não dá. Não é, queridos. A fé é incondicional. A fé é um selo que Deus coloca em cada criatura quando Ele a cria. Quando ela sai dele, quando ela brota dele, quando ela sai por um gesto de amor da divindade, Ele cola um selo, como a dizer: vai e volta. Essa criatura poderá, durante a sua trajetória evolutiva, bater cabeça, fazer poucas e boas, mas volta, porque simplesmente Deus não admite, em hipótese alguma, que uma criatura dele se perca. Por isso, por mais que a gente faça e desfaça, por mais que a gente apronte poucas e boas, meus queridos, nós não temos competência para nos afastar de Deus. Nós não temos capacidade para fugir de Deus, porque a todo momento Ele encaminha recursos no sentido de nos resgatar, de nos atrair, de nos puxar, porque simplesmente Ele decidiu que nenhuma ovelha haveria de se perder. Então a fé é isso. Fé não é crença. Crença pode ser budista, pode ser hinduísta, pode ser umbandista, pode ser espírita, pode ser católica, pode ser protestante. Fé não. A fé é existencial. A fé é pessoal, interna, atemporal e universal. A fé, na sua essência, é muda. Quando a pessoa tem de expressar e explicar a sua fé, aí ela tem de racionalizar, aí ela tem de explicar, mas o que ela sente, experimenta nas suas entranhas é muda. E o exemplo mais extraordinário que eu tenho para lhes dar sobre essa fé que é muda, é me referindo ao triste episódio ocorrido no dia 25 de janeiro deste ano, no nosso querido e amado estado das Minas Gerais, quando rompeu a barragem em Brumadinho, em que mais de 200 pessoas hoje capitalizamos como mortas, mais de 200 perderam suas vidas naquele acidente medonho, triste, imensurável. Os nossos bombeiros do Brasil inteiro se dirigiram para Brumadinho. Heróis,
criaturas que desceram na lama para resgatar corpos vivos e corpos mortos, os nossos queridos e amados bombeiros. Quando encontravam um corpo, um falecido, mesmo estropiados, cansados, exaustos, enxafurdados na lama, achavam por bem fazer uma pequena oração a Deus, a Cristo, encaminhando aquela alma querida para o mundo do além. Mas o governo de Israel se compadeceu com a missão brasileira e encaminhou para nós, juntar-se aos bombeiros nacionais, uma tropa de judeus israelenses, que vieram também sacrificar, darem suas vidas por nós aqui no Brasil. E esses homens vieram, desceram na lama, se cansaram, se esfalfaram, e quando achou o primeiro defunto, o primeiro corpo, os nossos bombeiros foram fazer uma oração cristã, uma oração a Cristo, uma oração ao Deus cristão, e gerou uma situação estranha, porque eles não têm Cristo como essa significação. Respeitam o cristianismo, valorizam Jesus, mas não como nós. E o Deus de Israel não é igual ao Deus cristão. Gerou uma situação muito incômoda, porque esses homens vieram nos ajudar, e nós agora, como anfitriões, estava os constrangendo a fazer uma oração para um alvo, para um ser que não comungava com a fé, com o sentimento deles. E alguém teve uma ideia genial quando propôs que, ao invés de fazer uma oração, fizessem 1 minuto de silêncio, porque no silêncio cada um podia orar ao seu Deus, cada um podia orar com a sua fé, e portanto não havia constrangimento nenhum, porque cada um sentia a sua fé imanente, o selo divino, ou cristão, ou judaico, mas todos se uniam numa mesma manifestação de fé. Porque a fé é muda. A fé está no nosso coração, está no fundo dos nossos corações. A fé está conosco nos nossos momentos de lágrima, de tristeza, como já dizia C.W. Willis. A fé, Deus fala por nós, sussurra nos nossos prazeres. A gente está com a vida boa, uma vida tranquila, acordamos um belo dia de sol, um dia de primavera, e somente as almas mais maduras se lembram de agradecer a Deus a dádiva da vida. Então, quando tudo vai bem, Deus sussurra nos nossos prazeres, na vida boa que temos. Mas às vezes nós aprofundamos mais o conhecimento através da meditação, do estudo, da análise, da filosofia. Então Deus fala na nossa consciência. Então nós definimos Deus, nós aprendemos os predicados, os atributos de Deus e filosofamos a respeito de Deus. Mas é no sofrimento, meus queridos, que Deus grita em nós. É exatamente através da lágrima que a alma vê Deus. É através das lentes das lágrimas que a alma quase sempre vê Deus com mais profundidade, com mais agudeza. E Ele está presente nos corações de cada um de nós, porque Ele decidiu por decreto divino que ninguém se perde. Por mais que a pessoa esteja lá caindo, barranceira abaixo, rolando abaixo, Deus decidiu que nem essa criatura vai se perder. Me lembro aqui do Luiz Alberto Barbosa, que naquele 25 de julho de
de 2017. Marcou com a namorada Maiara, violinista da banda, ele era baterista. Marcaram, já meio que noivos, uma tarde de amor, uma tarde de entrega, uma tarde de momento íntimo, e combinaram então uma tarde num hotel no Mato Grosso. Quando Maiara chega no quarto, Luiz Alberto já estava lá, e ela é recebida a marteladas que afundam seu crânio. No dia seguinte, o corpo é encontrado cheio de perfurações e carbonizado. O moço é preso em flagrante, e alguns meses depois uma jornalista vai estar com ele na cela e pergunta a ele: você gostava de Maiara? Ele diz: eu amava Maiara. Vocês podem não acreditar, mas eu tinha sacado o meu fundo de garantia, porque eu queria casar com essa moça. Eu amo essa criatura. Vocês podem não acreditar, mas eu a amava. É que no almoço eu bebi demais e ainda por cima decidi usar uma quantidade grande de tóxico. Eu estava louco e matei o meu amor. A jornalista pergunta a ele: você está arrependido? Ele disse: estou. Eu peço desculpas à família de Maiara e à minha família, porque eu não tinha intenção. De vez em quando vem aquela cena do crime. Eu lembro detalhes de como eu matei a minha futura esposa. E ao final da entrevista, vira-se ele para a jornalista e diz: eu não tenho religião, mas quando é noite, aqui na cela, em que eu estou sozinho, eu grito por Deus. Pergunto a vocês: Deus ouve esse grito? Deus ouve esse clamor? Deus ouve essa alma perdida, estraçalhada? Sim, queridos. Deus ouve o grito da sua alma. Esteja ela perdida como filho pródigo ou achada, Deus é Pai de todos. E é esse Deus, Pai de todos, que o grande advogado Gentios veio cantar através da teologia da fé. Da fé que não tem barreiras, da fé que não tem nacionalidades, da fé que não se identifica somente pelos credos, mas é um instinto divino, é uma essência divina que está presente em cada um de nós. Eu combinei de fazer uma palestra hoje um pouco mais longa. Eu ia falar até às 11h30 da noite. Não entendi a risada. Mas meu ônibus sai daqui a pouco e vocês vão se livrar de mim rapidamente. Mas essa noite é uma noite em que nós propomos ver a fé humana e não a fé crença, não a fé religião. Eu falo de religiosidade, de profundidade, de sintonia da criatura com o Criador. E nessa linha, meus irmãos, eu pergunto: qual é a maior fé? Qual é a religião que Deus escolheu? Qual é a religião que Deus mais gosta? Qual é o culto? Qual é a prece que Deus mais gosta de ouvir? Qual será? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E por isso mesmo, nós temos de respeitar e admirar todas. Lá na sinagoga, o judeu cruza as pernas, começa a recitar a Torá, e alguns mais ortodoxos ainda balançam o corpo para frente e para trás, em lembrança aos antepassados, que nos lombos dos camelos cruzavam os desertos, nômades que eram. Então eles fazem aquela homenagem aos antepassados, lendo a Torá, recitando a Torá,
balançando o corpo. Lá no pé do Himalaia, perto do Ganges, Ramakrishna faz a sua devoção ao sagrado, tentando a fusão do seu eu com o eu transcendental, com o eu universal. O católico, na missa, senta e levanta, amém, 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 com os olhos fixos lá no altar, e está entregando-se a Deus. O pastor protestante, na sua assembleia, abre a Bíblia, olha para os presentes e diz: meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus, e depois oram contritos. Assim faz também o umbandista, assim faz o espírita, que embora não tenha um culto, um ritual, reúne-se num conclave, numa reunião, num momento de comunhão, e depois de uma palavra, de uma explanação, cada um aqui evola a sua prece ao Altíssimo. Eu pergunto a vocês e aos amigos, como é que Deus ouve tudo isso? Como é que Deus ouve o clamor dos judeus, dos católicos, dos espíritos, dos hindus, dos muçulmanos, dos umbandistas? Será? Será que é um alarido? Será que é um vozerio? Como se um quisesse gritar mais alto para que Deus ouvisse? Ou será que Deus não ouve todas essas vozes como se fosse um grande coral em que juntos entoam o hino da fé? É essa fé que está presente em nós. Foi essa fé que mobilizou o coração de Paulo, porque ele não teorizou a fé. A fé em Paulo não era um conceito, não era uma definição. Em Paulo, fé é vivência, porque ele entregará a sua vida a ponto de dizer: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Em face do inescindível amor que tenho pelo meu Senhor Jesus Cristo, considero como lixo todas as grandezas do mundo. Então ele converteu a sua vida de sacrifício em sacrifício, de testemunho em testemunho, porque ele sabia, mais do que sabia, ele sentia, ele experimentava que existia um além, que existia um mundo em que os poderes do mundo nada valem nessa dimensão mais alta, nesse mundo além. Paulo sentia isso no seu coração. Daí ser um iluminado, porque quando a fé, chama a fé como se fosse um Wi-Fi nos tempos modernos. Não é assim? Antigamente, quando a gente ia alguém à nossa casa, a gente queria que essa pessoa fosse embora logo, como é que a gente fazia? O que é que vocês faziam? Exato, nunca deu certo. Nunca funcionou. A pessoa ficava e ficava, três vassouras atrás da porta, não dava conta. Hoje em dia a gente tem uma técnica mais sofisticada. A pessoa chega em casa da gente e a gente diz que quem sabe a senha do Wi-Fi é o filho. Olha, eu não sei isso, esse garoto que mexe nessas coisas, eu não sei. A pessoa vai embora rápido, porque ela não consegue ficar sem internet. Vocês ficam me devendo essa. Então, quando a pessoa realmente está com aqueles pauzinhos todos preenchidos, ela está conectada, porque a fé é esse Wi-Fi divino, que nos mantém conectados com Deus, estejamos nós no mais baixo inferno pessoal, ou nas mais alturas do Espírito, Deus ouve qualquer manifestação, qualquer grito, qualquer vagido, qualquer clamor de sua criatura, esteja ela desse ou daquele jeito, para cima ou para baixo, à esquerda ou para a direita. É a fé que Paulo sentiu. Foi a fé que fez ele passar por tantos problemas, tantas dificuldades, tantos testemunhos e dar a sua vida por Cristo. Escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 12, ele nos permite dar
uma ideia vaga do que ele experimentou em espírito, do que foi a sua visão espiritual de Deus, de Jesus. Então ele nos entrega esse patrimônio de espiritualidade, falando realmente para um coração que crê, para uma alma que acredita, para um coração de fé, o que realmente vale na vida, não as grandezas do mundo, mas as grandezas do Espírito, dirá ele. É lícito gloriar-se? Por certo não convém. Mas mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Só sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei. No tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Porque se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço. A fim de que ninguém tenha a meu respeito um conceito superior daquilo que vê em mim ou que me ouve dizer. E essas revelações eram tão extraordinárias que, para eu não me encher de soberba, foi-me dado na carne um espinho, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me enchesse de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, por isso me comprazo nas minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas injúrias, por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muita paz. Nós agradecemos a palavra vibrante desse orador, nosso amigo Eduardo, que trouxe a palavra que edifica, que consola e que traz esperança, segundo Paulo, a palavra completa. Então, nós agradecemos muito a sua palavra que fez vibrar fundo em nossos corações. Muito obrigada. Seguindo